Opa, torcida cruzmaltina, começando justamente por aqui, e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo cheio de informações para todos vocês. São as últimas notícias do Vasco no dia de hoje, todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco vai para jogo contra o Palmeiras, partida importantíssima que acontece em São Paulo com uma única mexida no time titular. É isso aí. O Vasco enfrentará ainda neste domingo um desafio contra o Palmeiras, com uma mexida na equipe titular, praticamente obrigado a fazer por parte do técnico Ramon Dias. Revela também nenhuma mudança de estratégia de maneira evidente. A base cruzmaltina já foi praticamente toda formada nesses primeiros 5 jogos que Ramon Dias tem sob o comando do Vasco. O treinador, com todas as semanas cheias que teve para trabalhar pelo Gigante da Colina até aqui, conseguiu formar uma base que pudesse também dar uma ideia de jogo um pouco melhor, tanto para ele quanto também para os jogadores que vão a campo defender o Vasco em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Necessário ressaltar também de um adversário, mais um, que está na parte de cima da tabela e que o Vasco enfrenta no Brasileirão. E junto com o Palmeiras, já são 3 clubes nas últimas 3 rodadas que o Vasco enfrentou equipes que estão melhores colocados na tabela de classificação lá no topo. Ainda assim, o técnico deve colocar toda aquela base de jogadores que foi escolhida nos últimos jogos para ir a campo. Uma defesa formada pelo goleiro Léo Jardim, Robson, Medel, Capasso ou Maicon e Piton na defesa, Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes compõem o meio de campo, e no ataque, Serginho, Peck e Verrete serão os 3 jogadores de ataque que o Vasco terá a campo para buscar furar a defesa do Palmeiras nessa partida que acontece. Até um empate é considerado um resultado positivo nesse jogo. Claro, uma vitória seria ótimo para que o Vasco tivesse melhores pretensões de continuar subindo na tabela de classificação, tendo em vista que também, além do cruzmaltino, todos os outros concorrentes que estão na zona de rebaixamento ou próximo a essa zona jogarão fora de casa nessa rodada do Brasileirão, algo também a se ressaltar, uma curiosidade bastante importante. O adversário voltará a campo pela Libertadores no meio de semana. Ainda não se sabe se lançará ou não a equipe titular para jogar com o Vasco. Mesmo assim, trata-se de um elenco muito forte e muito bem comandado. E você, torcedor vascaíno, qual sua expectativa criada para essa partida contra o Palmeiras? Deixa aqui nos comentários a sua visão. Diretor do Vasco coloca a negociação em pauta por jogador da seleção colombiana. É isso aí. Ainda nos últimos dias, o diretor do Vasco, Abel Braga, que faz parte de todo o corpo diretivo de futebol do Vasco, comentou um pouco mais sobre as chances que o Vasco teve de maneira recente de estar contratando o Cuéllar, o jogador colombiano que por pouco não desembarcou no Rio de Janeiro para estar jogando no Vasco. Nos últimos meses, o Vasco fez um esforço bastante considerável para estar contratando um dos jogadores que já atuaram pela seleção colombiana, Gustavo Cuéllar, volante que já atuou no futebol brasileiro, jogando pelo Flamengo e agora está no futebol da Arábia Saudita. O diretor técnico do Vasco, Abel Braga, foi quem comentou as possibilidades que o Vasco teve de contratar esse jogador na época. Abre aspas, esse é o melhor volante que já vi jogar, e por isso fiz de tudo e mais um pouco para que ele pudesse vir para o Vasco antes do Mundial e antes da final da Arábia Saudita. No entanto, ele preferiu estar continuando onde estava. Cuéllar continuou na Arábia Saudita, mas antes atuava pelo Al Hilal. Atualmente integra o grupo de jogadores do Al-Shabaab, equipe também da Arábia Saudita. Antes de este acerto, ele esteve sendo especulado no Gigante da Colina e também em negociações para jogar no futebol brasileiro, não só no Vasco, mas também outras equipes tentaram de qualquer maneira estar repatriando o jogador para o futebol do Brasil, algo que não foi obtido com sucesso.
Agora ele tem um contrato vigente até o meio de 2026 com o Al-Shabaab, mas o diretor técnico do Vasco, Abel Braga, tratou também de relembrar toda essa questão que por pouco não fez com que Gustavo Cuejá estivesse integrando o elenco do Vasco neste momento para a temporada de 2023, onde o Cruz Maltino ofereceu salários bem acima dos padrões do futebol brasileiro e também de alguns jogadores do elenco, mas não conseguiu estar convencendo o atleta 100% de voltar ao Brasil. Para a posição, o Vasco trouxe um outro estrangeiro, outro chileno dessa vez, o jogador Medel, atleta que atualmente joga pela zaga do Vasco, mas que chegou a princípio para estar jogando como volante. E você, o que pensa sobre isso? Deixe aqui abaixo um comentário. Comissão técnica argentina de pai e filho também fortalece união do Vasco na busca por sair da zona de rebaixamento. Não são todos os torcedores vascaínos que já repararam, mas é de maneira constante e que o filho de Ramon Dias, o Emiliano Dias, que esteve à frente do Cruz Maltino no último jogo contra o Atlético Mineiro, ressalta toda a união do elenco nas redes sociais. De maneira constante, ele faz algumas publicações ressaltando um pouco da união do elenco Cruz Maltino no grande objetivo de tirar esse time da zona de rebaixamento. A ideia é também passar para o torcedor vascaíno que este grupo está bastante unido e focado em tirar o Vasco da zona de rebaixamento. O grande objetivo atual é esse. O Vasco se encontra na 18ª colocação e precisará fazer um segundo turno jogando muita bola e principalmente obtendo os bons resultados tanto fora quanto dentro de casa, para que assim consiga chegar a uma somatória de pontos melhor do que os atuais rivais que estão também na zona de rebaixamento ou bem próximo. É necessário também ressaltar todo o trabalho que a dupla argentina de técnico e auxiliar técnico vem fazendo à frente do Gigante da Colina quando o assunto é união. Que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.